Então, pessoal, vamos começar polinômios. Particularmente, eu acho um conteúdo meio chatinho, ele não é tão divertido quanto complexo. Bom, a princípio, polinômio é uma coisa que a gente já estudou, ou melhor, uma coisa que vocês já estudaram lá no 8º ano. Quando você começa a estudar, quando você começa a aprofundar um pouquinho a álgebra e mexer com letra e coisa, né, aquilo é um estudo de polinômios. Então, essa definição é uma expressão algébrica racional inteira. Então, tu não vai ter raiz, tu não vai ter letra dentro de raiz e não vai ter variável no denominador. Tem ali no teu livro vários exemplos de polinômios, tá? E eu não vou me deter nisso, tá? E monômio, e binômio, e trinômio, assim, ó. Bom, o que vai importar pra gente aqui, especialmente, são polinômios que a gente vai definir numa variável só. Então, em geral, um polinômio p de x, a forma geral de um polinômio p de x é o seguinte, ó. A gente tem um a 0, que vai ser um número, vezes um x na n, mais um a 1 vezes x elevado a n menos 1, mais um número a 2 vezes x elevado a n menos 2, e assim sucessivamente, até a gente acabar tendo aí, ó, um a índice n menos 1 vezes um x, que é um x elevado à primeira, e um a n vezes x na zero, que é um termo independente. Onde esses termos aqui, ó, A0, A1, A2, A3, esses azinho são números reais. Eles poderiam ser complexos também, mas aí ia ficar muito mais embaçado. Isso daí, basicamente, você tem que entender que são números, tá? Então, qual que vai ser mais ou menos a forma de um polinômio ou de uma função polinomial? Eu posso ter um polinômio assim, ó, para a gente entender o que quer dizer essa escrita. Eu posso dizer que eu tenho 2x² menos 3x mais 1. Entendeu? Facilitou, né? Vai ter número com x. Então, cada azinho é um número, e aqui eu tenho x com expoente diferente. Então, aqui eu tenho x na 2, x na 1 e o termo independente, o x na 0. Entendeu? Eu posso ter um polinômio, eu vou chamar aqui q de x, como assim, ó, x na terceira menos 2x mais 6. Ah, faltou o x², é porque o coeficiente do x² é 0, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai lidar agora, são polinômios de vários graus. Isso daqui a gente já estudou lá no primeiro ano, a função do segundo grau, né? Isso aqui seria uma função do terceiro grau. O que me diz o grau? O grau é o expoente, tá? O maior expoente aqui com coeficiente não nulo vai me dizer, isso daqui é de grau 2, isso aqui é de grau 3. E assim, ó, talvez seja um pouco preciosismo de minha parte, mas eu vou escrever aqui um R de x igual 0x na oitava mais 0x na sétima menos x na quarta mais 3x ao cubo. Qual que vai ser o grau dessa expressão? O grau desse polinômio aqui é 4. Por quê? Porque 0x na oitava, esse não vai contar por causa do zero, né? Tipo, 0 vezes x na oitava, esse x na oitava não vai existir. Ele vai ser igual a zero, ele não vai influenciar no polinômio. Que nem esse 0x na sétima. Então, o grau, que é sempre o maior grau que aparece, vai ser o expoentezinho do x, o maior expoente de x, tá? E é basicamente isso. E o resto aí, esses coeficientes, vão ser só números. E quando eu falo aqui em grau n, é porque a gente vai falar agora em polinômio de qualquer grau. Tá? A gente falou de primeiro, de segundo grau, lá no primeiro ano. Agora a gente vai falar polinômios de qualquer grau. Bom, aqui ó, valor numérico. Mano, assim ó, tu tá ligado que se a gente pegar, por exemplo, um polinômio p de x, eu vou dizer que esse polinômio p de x é x ao cubo menos 2x² mais 5x menos 4. O que é o valor numérico? Se eu vou calcular, por exemplo, aí, ó, p de 2, é eu pegar esse x e substituir por 2 em todo lugar que ele aparece. Ficaria, então, 2 ao cubo menos 2 vezes
2 quadrado, mais 5 vezes 2, menos 4. E fazer as continhas para ver o que dá. 2 ao cubo é 8. 2 quadrado é 4 vezes 2, 8, né? 5 vezes 2, 10, menos 4. É lógico que esse 8 e esse menos 8 se cancelam. E 10 menos 4 é 6, então o valor desse polinômio para x igual a 2 é 6. Isso sempre vai ser um número complexo. E ainda falando sobre o valor numérico, eu já quero aproveitar e falar sobre raiz de polinômio. O que é uma raiz? Vai ser a mesma definição que a gente usava para raiz de função lá de segundo grau, que a gente podia ter falado também de primeiro grau, mas não teria tanta graça, não faria muito sentido nos problemas que a gente encontrava lá. Uma raiz é um número que faz o polinômio ser igual a zero. É um valor de x que faz o polinômio p de x ser igual a zero. Por exemplo, nesse polinômio aqui que eu escrevi, 1 é raiz, tá? Ó, 1 é raiz desse polinômio p de x. Por que eu sei? Quando eu calculo o valor desse polinômio para x igual a 1, olha só, fica 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, menos 4. Isso aqui é 1. 2 vezes 1 é 2, mais 5, menos 4. Olha que interessante. 1 mais 5 é 6, menos 2 menos 4 menos 6. Fica 6 menos 6, 0. Então, raiz do polinômio, que tem o sinônimo zero do polinômio, é um valor de x que faz esse polinômio ser igual a zero. Tá? Olha que exemplo bonito do vestibular da URGS. As raízes do polinômio... 2018, né? As raízes do polinômio p de x igual a x na quarta menos 1 são... Claro, se tu tá de sangue doce, o que tu vai fazer? Para o polinômio ser igual a zero, as raízes é onde p de x igual a zero, tu escreveria x na quarta menos 1 igual a zero, aí tu ia passar 1 somando, aí tu ia passar a raiz, né? Mais e menos raiz quarta de 1, e aí tu ia ter duas raízes. Tu ia ter um positivo e ia ter um negativo. Ah, fechou. Ah, não, mas não tem só isso. Lembra, agora a gente está falando em complexos, a gente não está mais falando só em reais. Então, aqui, raiz quarta, a gente tem que achar 4 valores, né? Dá para fazer isso assim, dá para fazer testando a alternativa, mas também dá para fazer assim, ó. Tem que lembrar de um produto notável que diz que a quadrado menos b quadrado, a diferença de dois quadrados, eu posso fatorar como a mais b vezes a menos b, o produto da soma pela diferença. Por quê? Porque o x na quarta, olha só, a gente tem x na quarta menos 1 igual a zero, né? X na quarta é x ao quadrado, então é alguém elevado ao quadrado, e 1 eu posso dizer que é 1 ao quadrado, né? Então isso aqui é uma diferença de dois quadrados. É como se aquele azinho é o x quadrado e aquele bzinho é o 1. Como que eu posso fatorar? A mais b vezes a menos b. E aqui eu tenho uma multiplicação, eu peguei esse x na quarta menos 1 e pude fatorar, escrever como produto, x quadrado mais 1, x quadrado menos 1. Se tu usar a distributiva aqui de um parêntese no outro, tu vai chegar nesse negócio. Tá? E aí, qual que é a vantagem de eu ter isso? Aqui eu tenho uma multiplicação igual a zero. Para uma multiplicação dar igual a zero, isso só vai acontecer se um dos fatores for zero. Então, daqui eu posso tirar, olha só, esse x quadrado mais 1 igual a zero, da onde eu teria x quadrado igual a menos 1, logo x igual mais e menos a raiz quadrada de menos 1. Então, aqui a gente tem duas soluções. Raiz quadrada de menos 1 é i, e menos raiz quadrada menos 1 seria menos i. São raízes quartas de 1. E daqui, ó, x quadrado menos 1 igual a zero, aí, claro, x quadrado menos 1 igual a zero, tu passa x quadrado igual a 1, mais e menos
raiz quadrada de 1. Então, aqui tu teria x igual a 1 como uma das raízes e o x igual a menos 1 como outra das raízes. Tá? Polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? É quando tudo aqueles azinhos são zero. Tá? Polinômio nulo é quando você tem 0, x na n, 0, x na n menos 1. E quando todos os coeficientes são iguais a zero, é porque o polinômio é igual a zero, é o que a gente chama de polinômio nulo. Tá? Nulo na matemática é sempre zero. Igualdade de polinômios. Para dois polinômios serem iguais, eles têm que ter os coeficientes iguais. Então, por exemplo, olha só. Se eu falo aqui para ti um polinômio q de x como 2x² mais 3x mais 6, e eu falo um polinômio r de x como m² menos 4x² mais mx² mais m mais 1x mais 6. E eu falo que esse polinômio q de x e esse polinômio rx têm que ser iguais. Bom, para que um polinômio seja igual a outro, eles têm que ter os mesmos coeficientes. Então aqui, ó, esse 6 e esse 6 já estão iguais? Então, show de bola. O coeficiente aqui do x é 3 e o coeficiente aqui do x é m mais 1. O que eu concluo? Que m mais 1 tem que ser igual a 3, então esse m tem que ser 2, né? Tá. Quando eu olho aqui, ó, mx², 2x², faz sentido, porque esse m eu acabei de calcular que é 2, né? Então, se o m é 2, é 2x² e é 2x². Show de bola! E, por fim, quando eu olho aqui, ó, x², opa, m² menos 4x². Aqui eu não tenho x², né? Então, quer dizer que o quê? Que esse m² menos 4 tem que ser igual a zero. Daqui eu tiraria o m igual a mais e menos 2, mas, como a gente já viu que o m tinha que ser 2 positivo, a gente exclui aqui a raiz negativa. Né? Porque o menos 2 ia fazer esse cara aqui ficar igual a zero, mas os outros termos não iam ficar iguais. Então, dois polinômios para serem iguais tem que ter os coeficientes iguais, tipo em cada grau. Tá? Sem crise também. E vamos falar aí de adição, subtração e multiplicação de polinômios. Então, estou considerando aí. Está lá no teu livro, lá na página 16. E assim, ó, aí não tem nada de novidade ainda. Eu estou considerando aí os polinômios, ó, P, Q, R, S. Então, vamos lá. P de x mais Q de x. Eu vou fazer aqui do lado porque eu acho que o espaço vai ser mais legal. Tá? P de x mais Q de x. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever o polinômio P, x na quarta menos 6x² mais 9, mais o polinômio Q, que vai ser o quê? Menos x na quarta, então vou começar com negativo, ó, mais x² menos 3x mais 2. E aí vou juntar o que eu tenho de termo semelhante. Se liga numa coisa. Aqui eu estou somando dois polinômios de grau 4, mas o meu polinômio resultante não vai ser de grau 4, porque esses dois aqui se cancelam. Tá? E aí eu vou juntando, ó, menos 6x² mais x² vai ser menos 5x². Tá? Esse menos 3x aqui não tem termo semelhante, então ele só continua menos 3x. E termo independente, ó, esse 9 eu posso juntar com esse 2, fica mais 11. Então percebe, quando eu vou somar os graus dos polinômios, quando eu vou somar polinômios, o grau ou a gente mantém o maior ou vai ser um número menor que isso. Tá? Então, quando eu estou somando aqui um polinômio de grau 4 com um polinômio de grau 4, o maior grau possível que eu vou ter é 4. Eu não vou mexer nos graus aí. Eu vou, no máximo, manter o maior, mas, é claro, o resultado pode ser menor. Tá?
Segundo exemplo, sx menos q de x. Então, sx menos q de x. Eu vou escrever aqui o nosso polinômio s, ó, x² mais 3x mais 9, menos, e agora para eu escrever o polinômio q, eu vou colocar um parêntese e escrever o polinômio q, menos x² mais x² menos 3x mais 2. Antes, como era o sinal de mais, ele ia manter todos os sinais ali, eu nem me preocupei com parêntese. Só que agora, como eu tenho um menos aqui, eu tenho que lembrar de pôr o parêntese. Porque esse menos vale para todo o polinômio q. Ele vai trocar todos esses sinais aqui. Então, vamos lá, ó. x² mais 3x mais 9, menos x² mais x² menos x² menos 3x mais 3x e menos 2. Vamos ver o que tem de semelhante aí? Vou em ordem decrescente do grau. x² só tem um termo. x². Olha que aqui eu vou manter o maior grau, né? X ao cubo não tem ninguém. x² menos x², olha só, esses dois vão se cancelar. Agora, 3x mais 3x eu vou poder somar. Mais 6x. E, claro, esse 9 menos 2 mais 7. Tá? E nosso último exemplo aí, ó, é uma multiplicação de polinômios, r vezes s. Então, r de x vezes sx. Como é que eu vou multiplicar um polinômio pelo outro? Eu vou escrever o polinômio r, x menos 3, e vou escrever o polinômio s, x² mais 3x mais 9. E eu vou distribuir, vou pegar esse x aqui, desse primeiro parênteses, e vou multiplicar por todos os termos, ó. Pelo x², pelo 3x e pelo 9. X vezes x², x ao cubo. X vezes 3x, 3x². X vezes 9, 9x. Agora, eu vou pegar esse menos 3 aqui, ó. Multiplicar o x, o 3x e o 9. Menos 3 vezes x², menos 3x². Menos 3 vezes 3x, menos 9x. E menos 3 vezes 9, menos 27. E aí vão acontecer algumas coisas interessantes. Em x ao cubo a gente só tem esse termo. E aqui eu quero que você perceba, quando eu multiplico polinômios, eu somo os graus deles. Eu estou multiplicando um polinômio de grau 1 por um polinômio de grau 2. E o polinômio resultante é um polinômio de grau 3. Tá? Agora, olha que legal. Você está vendo esse 3x² aqui? E esse menos 3x² aqui? Agora você não está porque eles se cancelaram. Você está vendo esse 9x aqui e esse menos 9x aqui? Eles também se cancelam. Fica x ao cubo menos 27. Então, assim, ó, até aqui não tinha basicamente nada de novo em polinômios. A partir da próxima aula a gente vai falar de divisão de polinômios e aí já vai ter coisa nova, tá? Então, eu sei que essa aula pode ter sido um pouco chata, um pouco repetitiva e você pode ter olhado e dito, tá, e daí isso eu já sei, mas isso serve de base para as coisas que a gente vai fazer a partir da próxima aula, tá bom? Até lá!